agradecemos, Pai, pela vida do Miqueias, pela vida da sua família, que a tua graça, que a tua paz, que o teu amor, Senhor Deus, seja sempre com ele e com a família dele, todo o tempo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda o Senhor, queridos. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Amém. Pastor teve um compromisso, viajou e deixou na nossa mão a incumbência de ministrar a palavra. E vamos dar sequência a esse tema que tem trazido tanto impacto. Eu posso dizer, pelo menos a gente sempre conversa, né? A minha e a Keila, que é a pessoa que eu estou mais próximo, esse tema tem trazido muito impacto. Muito impacto mesmo. Porque, embora eu esteja desde que eu nasci dentro da igreja, e já tenha tido inúmeras, queridos, inúmeras experiências dentro de uma igreja, de ver igrejas encherem, igrejas esvaziarem, escândalos dos mais variados tipos, dos que vocês já presenciaram aqui e dos que vocês nem pensam, coisas horríveis. Eu já vi isso, eu já fiz parte disso. Eu já vi Deus construir igrejas de 7, de 3 pessoas, e essas igrejas hoje terem 1.000, 1.500 membros. E também já vi igrejas de 1.500 membros fecharem. Eu nasci num lar onde o meu pai foi resgatado com poder, queridos, das garras do diabo. Um homem que tinha vícios, drogas, álcool, numa juventude perdida, e Deus resgatou meu pai desse contexto de vida. E quando eu nasci, meu pai já era um presbítero. E minha mãe já também uma mulher envolvida na casa de Deus. Esse foi o contexto em que eu nasci. E durante toda a minha vida eu estive próximo do ministério. Muito próximo, inserido no ministério. E meu pai foi um presbítero que ele esteve junto com os pastores que eram superintendentes de um ministério muito grande hoje no país. E esses homens, eles lidavam com a liderança da Baixada Santista inteira. E eu me lembro de muitas reuniões, de muitas coisas. E eu acompanhei, queridos, tudo isso. Também acompanhei milagres, queridos, milagres tremendos. Eu vi pessoas andarem, vi cegos verem, vi bebês de colo com as pernas deformadas se acertarem. Coisas de outro mundo, coisas que você fica assim, meu Deus. Eu vi pessoas serem libertas e vomitarem coisas assim. Manifestação de demônios, libertação, tudo isso eu vi, queridos. E eu cresci com o impacto de ver tudo isso. Mas isso não foi o determinante para que eu tenha a fé que eu tenho hoje. A fé que hoje pulsa no meu peito é uma fé que foi construída por isso, mas também por um encontro com a palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus. E essa série que o pastor tem trazido, a igreja que Jesus edifica, me levou de volta a muitas coisas. Há muita coisa que eu aprendi, que eu ouvi e que eu vivi. E que eu preciso continuar vivendo até que Ele venha, queridos. Então, o tema que vamos abordar hoje é: a igreja que Jesus edifica tem uma doutrina.
A igreja que Jesus edifica tem um ensino, uma palavra, uma base. Essa é a igreja que Jesus edifica. Esses somos nós, crentes, individualmente falando, somos pessoas que estamos baseados sobre algo. Queridos, desde a criação, e logo ali no início do Gênesis a gente vê a queda. Nós vemos no contexto do mundo 3 vontades, 3 ações. Nós vemos ali no Gênesis a ação de Deus, criadora, redentora, já em profecia, né? Dizendo que haveria um que viria e ele ia mudar toda a história da humanidade. Nós vemos a manifestação do diabo, induzindo, enganando, e nós vemos também o homem manifestando a sua vontade, dando lugar ao pecado. E desde então, queridos, até este momento de hoje, essas 3 vontades, elas têm atuado no mundo. A vontade de Deus, a vontade do diabo, o seu desejo em destruir, e a vontade do ser humano, o desejo do ser humano. Dentro da manifestação da vontade de alguém, também é manifesto o caráter desse alguém. Porque quando eu tomo uma decisão, quando eu tomo par em uma ação, ali também é uma manifestação do meu caráter. Todas as decisões que eu tomo são manifestações do meu caráter. E Deus, Ele manifesta o seu caráter numa beleza tremenda. Eu não preciso nem falar muito dele ainda, né? Todos nós o conhecemos. E é por sua misericórdia que estamos aqui. O diabo, então, o martelo já foi batido, ele já está derrotado e ele sabe disso. Ele já sabe disso. A palavra chama ele de opositor. A palavra chama ele de iníquo, inimigo de Deus, inimigo de Cristo. E nós, os homens, temos hoje a nossa vontade destruída pelo pecado. A queda acabou com a nossa vontade. Quando manifestamos em Adão o desejo de ser igual a Deus e rompemos com a vontade de Deus, ali o nosso desejo e a nossa vontade se perdeu. E agora nós estamos presos. Como o Paulo disse em Romanos, estamos amarrados, encerrados no pecado. Esse é o contexto em que estamos. Dentro disso, queridos, após a queda, alguns homens tentaram se achegar a Deus novamente. No capítulo 3 de Gênesis a gente vê que Sete, filho de Adão, começou a invocar a Deus. E essa era a tentativa de religação com Deus. Os homens conheciam Deus, mas de alguma forma, esse corte brusco com a presença de Deus os impactou. Não sem razão, é claro. A imagem que temos de Adão é de um Adão que está no Éden e de repente Deus vem caminhando e fala: e aí, Adão, como você passou seu dia? Você está legal? Tudo bem, Adão? Tudo bem. Está cansado, Adão? E aquele elefante lá, o que foi que aconteceu? Essa risada, hein, Adão? Tu conseguiu, né? E aquele rio lá, Adão, o que tu achou? Perfeito. Perfeito. E aquela nuvem, tu viu passando, Adão? Tu viu? Não tinha nuvem até ontem, agora tem nuvem. Como é que foi, Adão? Incrível. Adão,
aquela árvore não tinha nascido flor nem fruto, e agora nasceu. Você viu? O que você achou dela? Você provou? Coisa linda. Coisa linda. Tinha resposta para tudo, gente. O Criador se manifestou, ia lá falar com o camarada, todas as respostas estavam respondidas. Não havia perguntas, estava tudo perfeito, gente. Esse era o contexto que Adão vivia. Não tinha pergunta que não houvesse resposta, gente. Não tinha. Estava tudo certo. O Criador estava ali. Ainda que ele não estivesse fisicamente, o Adão tinha certeza que qualquer coisa que ele pensasse ou sentisse seria sanado. Porque em algum momento ele ia vir. E ele ia poder perguntar. Ele ia poder conversar. Esse era o contexto, queridos. Não tinha um final de dia que fosse triste. Não tinha. O Criador estava junto com a criatura, queridos. Esse era o contexto de Adão. Não tinha. E as religiões, ali a partir do Gênesis 4, 6, vêm para tentar fazer com que isso volte. Só que agora nós temos 3 vontades atuando. Nós temos a vontade de Deus soberana, poderosa. A vontade do homem de se comunicar com esse Deus, só que com o seu próprio desejo, da sua própria forma. E nós temos o diabo, condenado, nada a perder, tudo a fazer. Esse é o inimigo das nossas almas. Ele não tem nada a perder. Ele pode jogar sujo, ele pode fazer o que ele quiser. E foi isso que ele fez. Os homens, movidos pelo desejo do pecado, pela cobiça, pela destruição, o negócio foi tão sério que Deus, ele diz, antes de chamar Noé, ele diz: olha, não tem mais como. O mal, a maldade deles chegou até mim, então eu vou destruí-los. Estava feio o negócio. Esse é o contexto onde nascem as religiões. A tentativa do homem de chegar a Deus novamente, de se ligar com Deus novamente, mas não com os termos de Deus, com a vontade de Deus, tentando se ligar a Deus com a sua própria vontade. Nessa tentativa nasceram as filosofias que vemos hoje. Tem coisa muito antiga aí, gente. E aí todo tipo de coisa. A gente lê o Antigo Testamento, a gente vê pais e mães sacrificando filhos. Já pensou? Um pai e uma mãe ter um bebê e sacrificar esse bebê para se comunicar com um Deus? Isso é inconcebível, queridos. Nós vemos no Novo Testamento, no Antigo Testamento, coisas terríveis. E Deus, Ele vê tudo isso. E então, dentro do seu plano de salvação, de solução para esse problema, o que Ele faz? Ele escolhe um povo. E esse povo nós conhecemos como o povo de Israel. Começou em Abraão, Isaac, Jacó. E aí chegou em Moisés. E desse Moisés, Deus faz uma nação brotar do nada. O pessoal foi para o Egito com 70 pessoas e saíram com 2 milhões de pessoas do Egito, depois de 400 anos. Uma nação nasceu ali. E dentro desse contexto, o Senhor se manifesta em Êxodo capítulo 19, e Ele fala: olha, Moisés, vai ser assim, vocês vão ser o meu povo exclusivo, porque eu sou o soberano sobre a terra, mas vocês vão ser o meu povo exclusivo. E aí no capítulo 20 ele começa: então eu vou dar para vocês os meus termos, como as coisas vão funcionar, para a nossa aliança continuar eterna. E aí ele começa dizendo simplesmente que eu não quero que vocês façam outros deuses. Ele começa por aí.
Não construam deuses de pau, de pedra, com formas de aves, de estrelas, de sol, de peixes, que quer que seja. Porque eu sou o Senhor de vocês. Porque o homem, ele estava embaraçado, queridos, no que ainda é o embaraço de hoje em dia. O homem estava tentando achar Deus onde Deus não está, criando seus próprios ídolos. E nós vamos entender hoje que a igreja que Jesus edifica tem padrão, tem doutrina. E essa doutrina foi o próprio Deus que deu. Não fomos nós que criamos. Êxodo 19, o verso 5. Agora, pois, sê diligente ao ouvirdes a minha voz. Êxodo 19, verso 5, queridos. Agora, pois, sê diligente ao ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança. Então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Porque toda a terra é minha. 19, verso 5. 19:6 diz: vós sereis meu reino e sacerdotes e nação santa. Um povo escolhido, queridos. Um povo retirado do meio da face dos outros povos. Um povo separado. O nascimento desse povo foi caracterizado por Deus destruindo uma nação. E na destruição dessa nação, Deus destruiu os deuses dessa nação. Quando Deus tira Israel de dentro do Egito, Ele destruiu todos os deuses que o Egito tinha. O Egito, na época, a maior potência da terra, atribuía tudo a esses deuses. O sol, o rio, o deus dos mortos, as rãs, que eram deuses, esse, aquele, tal, tantos deuses ali. E Deus, com cada praga, foi destruindo cada deus e dizendo que eles não conseguiriam, que os deuses deles não eram suficientes contra o Deus Todo-Poderoso. Esse é o contexto da doutrina, queridos, da antiga aliança. A gente lê o Êxodo capítulo 20, ali é o contexto da doutrina da antiga aliança. O povo de Israel tinha algo a seguir. Você depois vai ler na sua casa o Êxodo 20. Deus não deu apenas um código religioso para o pessoal. Deus deu um código civil, um código penal, um tratado de saúde. Deus formou uma nação mesmo. E dentro disso, dentro de todas essas leis, esses mandamentos, Deus colocou uma ritualística para que todo homem que cumprisse aquilo pudesse estar perto dele. Seria uma condição. Uma aliança, ela tem condições. E a antiga aliança, ela estava normatizada por essa condição. Todo aquele que cumprisse estaria enquadrado num padrão e poderia se apresentar no templo. E se apresentar no templo para fazer o quê, Miqueias? Se apresentar no templo para levar sacrifícios de arrependimento para ser perdoado. Se apresentar no templo para levar sacrifícios de agradecimento. E então Deus receberia, ia sacrificar uma oferta de paz. Apresentação, teve um filho, ia lá apresentar o filho e apresentava um sacrifício ao Senhor. Era assim que funcionava. O Senhor, Ele determinou dessa forma. Essa era a diretriz, a doutrina daquele povo. Um povo dentre os povos. Os outros povos, eles seguiam o seu próprio caminho. Eles tinham as suas próprias leis. Eles faziam da forma que eles queriam. E tudo isso baseado na sua própria intenção de dominar,
na sua própria intenção de reinar, na sua própria intenção de prevalecer contra os outros. Dentro disso, os povos viviam a mentira que o inimigo e que o homem queria estar. Todas as outras religiões falavam disso. Lendo a palavra, a gente consegue identificar tudo que a gente tem hoje. Tudo que a gente tem hoje. Todas essas religiões que nós vemos hoje já tinham lá, já estavam lá. Tinha um pessoal que adorava as estações, as árvores, os astros, com a intenção de que as colheitas fossem boas, de que houvesse fertilidade, de que tudo fosse bem. A intenção do homem sempre foi manipular Deus para que as coisas dessem certo. Era isso. Então se sacrificava, porque aí Deus vai ficar legal, vai ficar de bem comigo e a minha nação vai bem. Ainda é assim hoje, queridos. Eu pago uma penitência ou eu faço algum sacrifício porque eu vou ter um benefício. Mas essa não era a relação do jardim. No jardim era amizade. Deus deu o jardim para o Adão por quê? Porque Ele quis, queridos. Em nenhum momento no Gênesis você vai ler que Deus pediu um sacrifício para Adão. Deus não pediu nada. Deus só deu para Adão de bom grado e falou: Adão, cresça, se multiplique, domine, é seu. Não tem nada em troca. Não tem nada. Não tinha nada em troca. Era simplesmente relação. Era pai e filho mesmo. Não tem nada em troca. A gente tem o neném pequenininho, pega no braço. Tem alguma coisa em troca, gente? Não tem, é nosso. A gente ama. A gente pega, né? A gente dá o mamar, a gente cuida. Por quê? Porque é nosso. Essa era a relação de Deus com Adão. Não tinha nada em troca. Era simplesmente amor. Fiz, é meu. E eu vou cuidar. Essa era a proposta original, queridos. Que foi destruída pelo pecado. Que foi destruída pela idolatria. Que foi destruída pelo orgulho. O que é doutrina? Doutrina é uma instrução, um ensino, num sentido bem amplo de ser, queridos. Mas pensando hoje, já como evangelho, teve um homem que definiu doutrina como a verdade que transforma a vida de um homem. Em João 8,32, é até um versículo que ficou na boca do povo por um tempo, né? Bolsonaro recitava isso lá, à torta e à direita. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Foi Jesus que disse isso. Essa verdade a qual ele estava se referindo era a doutrina, era a sua própria palavra e a pessoa dele mesmo. Então ele dizia, no João 8,32, Jesus, vocês vão conhecer a verdade e a verdade vai libertar vocês. No capítulo 17, o verso 17, ele diz: a minha palavra é a verdade. Então, nós entendemos que a doutrina ela mudou de forma. Porque no Antigo Testamento era um código que foi dado e você cumpria. Então você podia ir ao templo sacrificar. Você podia chegar a Deus, se achegar a Deus por cumprir a doutrina, por cumprir a lei. Você podia chegar ao templo, se achegar a Deus. Mas no Novo Testamento, essa doutrina ela te transforma. No Novo Testamento, essa doutrina entra dentro de você. Isso está lá em Jeremias, no capítulo 31, foi profetizado pelo profeta Jeremias. Olha, vai ter um tempo em que Deus vai tirar o coração de pedra desses homens e Ele vai colocar um coração de carne. Então esse coração ele vai ser capaz de viver a verdade de Deus, que é pura, que é santa.
Esse é o momento em que estamos vivendo. Deus trocou o nosso coração. Deus fez a gente nascer de novo. Então a gente consegue viver a palavra de Deus. O que nos põe numa situação muito complicada, queridos. Por quê? Porque Deus é justo e verdadeiro. E aí o problema sempre vai cair para mim, que não sou. Se Deus é o pai do filho pródigo. Eu gosto dessa expressão, né? Se Deus é o pai do filho pródigo, por que eu digo isso? Porque o filho pródigo, gente, ele é um sujeito sem vergonha. Ou não? Estava lá, tranquilo, pediu a herança sem o pai morrer, me dá o meu dinheiro que eu vou sair fora. Quer mesmo, filho? Vê direito. Não, quero meu dinheiro. O camarada vai, gastou tudo, e ele retornou. O que muitos pais fariam? Estava uma cintada nele, né? Alguns não iam nem querer ver a cara dele. Mas Deus não. O pai do filho pródigo era o próprio Deus. O que ele fez? Vem aqui, eu te pego de volta. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. É o Deus que dá a segunda chance, queridos. Então Deus, ele criou a oportunidade e ele criou a verdade capaz de que a gente se achegue a Ele novamente. O que me leva a entender, logicamente na palavra, a gente não precisa se exercitar muito, de que se hoje eu não estou conseguindo viver a verdade de Deus, é só porque eu não quero, porque eu não me esforço para isso. Porque o meu pai é o pai do filho pródigo. Né? Meu pai é o pai do filho pródigo. Se eu não me levanto, é porque eu quero ficar deitado. Porque se eu voltar para casa mesmo, e se eu quiser ficar com ele mesmo, eu vou ficar. Não há nada que impeça. Se eu quiser viver com Cristo mesmo, eu vou conseguir, queridos. Esse é o termo da doutrina. Ele nos deu uma doutrina que vai mudar o nosso coração. Um ensino que vai mudar o nosso coração. Então, a igreja que Jesus edifica é a igreja que tem essa doutrina, que está baseada nessa doutrina. Uma doutrina que transforma, um ensino que muda a minha mente, que muda o meu jeito de ser. A igreja, o povo escolhido, vive, queridos, sobre pilares. Toda a igreja vive sobre pilares. Vamos imaginar que aqui, nessa bancada, tenham mais alguns pilares. Mais 2, 3. Se a gente tirar um, o que acontece? Cai. Se a gente fizer uma laje, construir uma casa sobre 4 pilares, e a gente tirar um, o que acontece? Assim é a igreja. A igreja, ela foi construída sobre pilares, sobre verdades que não podem ser suplantadas, que não podem ser retiradas. E aí eu quero que você entenda, queridos, que a verdade que eu digo não é o costume ou a cultura que a gente está inserido. Porque a gente pode viver sem o templo. Não pode viver sem o templo? Pode. A gente pode ser uma comunidade que não tem mais essa estrutura e está cultuando ao ar livre. A gente pode isso, não pode? Pode. Tem tanto lugar que está assim, queridos. A gente pode cultuar numa caverna, pode. A gente pode não ter som, pode. A gente pode não ter música, pode. Não tem problema nenhum. Porque isso não é pilar, isso é costume, isso é cultura. Isso não é pilar. A igreja que Jesus edifica está sobre pilares
E quais são esses pilares? O primeiro é a Escritura, o livro. A igreja que Jesus edifica está edificada sobre a Escritura, sobre a palavra. E quando nós falamos da palavra, nós falamos da veracidade, da inerrância da palavra. Eu, enquanto crente, acredito que a Bíblia é a infalível e inerrante regra de fé para a minha vida. Não há outro livro, não há outra fala com uma voz mais alta que a Escritura. Não há, queridos. E com certeza, desde que ela vem sendo construída, ela vem sendo atacada. Ou pensam que estão atacando a Bíblia, porque não conseguem atacar a Bíblia, porque a Bíblia é o próprio Deus. Acreditamos nisso. Ela não pode ser atacada. E aí, queridos, alguns dizem que não se aproximam da Bíblia porque ela é muito difícil e eles não conseguem entender. Outros não se aproximam da Bíblia porque dizem que tem que estudar muito. Mas não é dessa Bíblia que eu estou falando, queridos. Eu estou falando de algo imaterial que foi determinado no universo. E é sobre esse pilar que nós estamos apoiados. Ele somente está expresso na Bíblia. A verdade central. A minha relação com essa Escritura, com essa verdade, vai determinar que tipo de crente que eu sou. Diretamente. Não é preciso ser um teólogo. Não é preciso ser um expert. É preciso apenas ter fé. O primeiro princípio para você se aproximar da Escritura é acreditar que ela é a voz de Deus para a sua vida. Porque a Bíblia, ela nos santifica. Está lá em João, capítulo 17, no verso 17, o próprio Jesus Cristo falou: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Porque a Bíblia, ela nos transforma, está em Romanos 12, 2. Logo, se eu não sou santificado, é porque eu estou longe da Escritura. Se eu não sou transformado, é porque eu estou longe da Escritura. Ou talvez eu esteja até perto, mas não acredite. Talvez eu venha à igreja todos os dias. Talvez eu assista sermões no YouTube. Eu converse com os amigos acerca da Bíblia. Mas se esse efeito não acontece na minha vida, é porque eu não acredito na Escritura. A Bíblia é que nos aviva e que nos vivifica. Está lá no Salmo 119, 50. A Bíblia nos fortalece, está no Salmo 119, 28. A Bíblia nos esclarece e nos ilumina. A Bíblia nos firma. Essa é pesada, hein, queridos? Salmo 119, 30. Esse eu vou ter até que abrir, porque eu não escrevi. Salmo 119, o verso 30. Porque essa aqui é pesada. Aliás, Salmo 119, verso 133. Essa aqui é pesada. Escolhi o caminho da fidelidade e decidi seguir os teus juízos. Cento e 19, 133. Firma os meus passos na tua palavra e não me permitas que nenhuma iniquidade me domine. Se a iniquidade me domina, é por quê, queridos? Porque os meus pés não estão firmes na palavra. Está claro aqui, queridos? Tem alguma objeção? Não tem, queridos, não tem como eu ler esse texto, mesmo que eu não seja um teólogo experiente,
versado no hebraico que foi escrito o Salmo. Eu não preciso ser, pastor Cícero, não preciso, porque está claro aqui. 133. Firma os meus passos na tua palavra e não me domine iniquidade alguma. Isso aqui é evangelho puro. A gente não canta aqui, eu sou livre, eu sou livre. É isso aqui, eu sou livre, nada me domina. Por quê? Porque eu estou firmado na palavra do Senhor. O último que eu coloquei aqui, a Bíblia nos motiva a louvar. É o 54, Salmo 119, 54. Os teus decretos são o motivo dos meus cânticos na casa da minha peregrinação. Só nesses 7 aspectos, queridos, e tem muito mais. Você pode até ler o Salmo 119 na sua casa hoje, que é tremenda essa leitura. Nesses 7 aspectos: santificados, transformados, avivados, fortalecidos, esclarecidos e iluminados, firmados e libertos de vícios. Foi o que eu coloquei aqui sobre o 133 do 119. Motivados a louvar. Eu acho que eu consegui abranger toda a vida cristã aqui, do que a gente precisa, do dia a dia. Todo dia eu preciso ser santificado. Todo dia eu preciso ser transformado. Todo dia eu preciso ser avivado. Todo dia eu preciso ser fortalecido. Todo dia eu preciso ser iluminado, esclarecido pela palavra. Todo dia eu preciso estar mais firme e mais liberto do pecado. Todo dia eu preciso louvar. Isso aqui é o que a Bíblia faz com a gente, queridos. E isso aqui é o que a gente não tem quando a gente está distante da palavra de Deus. Ou quando a gente não acredita que ela é a verdade. Precisamos acreditar, queridos. Precisamos acreditar, queridos. Por que ele escolheu um livro, Miqueias? Por que Deus escolheu um livro, queridos? Porque no livro você leva para sua casa e você consegue ler. Se ele desse uma experiência para o marujo, a experiência do marujo ele só leva para a casa dele, é dele. Ele pode vir aqui e contar no domingo à noite, mas a experiência do marujo não vai te santificar quando tu estiver lá na tua casa, lutando contra o pecado. Não vai te alegrar, não vai te transformar. Por isso ele escreveu um livro, queridos. Através desse livro, Deus se manifesta na nossa vida. O poder de Deus se manifesta na nossa vida. Nós precisamos acreditar na Escritura, queridos. A Escritura é base da igreja. Não há outro livro, não há outra palavra, não há outra pessoa capaz de nos levar à vida eterna. Somente a Escritura. Ainda que venham homens, anjos, ou quem quer que seja, falar que são boca de Deus, a única palavra que validamos é a Escritura. Isso está no credo, o credo da igreja, da palavra de vida também. Crê que a Escritura é a infalível palavra de Deus. É sobre essa doutrina que estamos baseados. É sobre essa doutrina que vamos continuar vivendo como igreja. A igreja que Jesus edifica acredita firmemente na palavra do próprio Deus. Não escolhe versículos, não escolhe passagens, não escolhe contextos que lhe agradam. A igreja que Jesus edifica tem a palavra como voz de Deus. E se aparecer alguém falando alguma coisa, nós vamos sacar a espada, que é a palavra de Deus. E com essa espada nós vamos combatê-lo. Essa é a igreja que Jesus edifica. E aí fica uma dica para mim e para você, para o meu dia a dia. Quando nós passamos por diversas situações, quem é que vai nos
vivificar? A palavra. Quem é que vai nos santificar? A palavra. Quem é que vai nos animar? A palavra. Tenho 2 experiências. Numa sexta-feira dessas, o pastor Cícero veio aqui, leu um salmo aqui, falou alguns minutos, e a irmã testemunhou que foi fortemente tocada pelaquela palavra, e que aquela palavra trouxe alento, ânimo para ela. É isso que deve acontecer conosco quando temos contato com a Escritura, queridos. Nessa sexta-feira eu vim aqui daquele jeitão, fim de dia, aquele cansaço, tudo isso e aquilo, bastante problema. Quando o negão, o Moreno, leu o texto de Tessalonicenses aqui, que ele leu o verso: alegrai-vos no Senhor. E Paulo, ele deixa uma vírgula, ele diz: eu digo novamente, alegrai-vos somente no Senhor. Queridos, isso foi como uma bomba dentro de mim, Marujo. Falei, meu Deus, no que eu tenho me alegrado, queridos. No que eu tenho me alegrado, queridos. Eu lembrei de tudo que eu já pensei, já estudei sobre o Tessalonicenses. Esse homem estava preso numa cadeia romana, e ele diz: alegrai-vos no Senhor. Novamente eu vos digo, alegrai-vos no Senhor. Ele não estava escrevendo para os crentes do Rio Branco, do Parque das Bandeiras, que hoje tomaram o seu banho quente, colocaram sua roupa, espirraram o seu perfume e vieram para cá. Não, ele estava falando para a gente que os filhos iam morrer na boca de leões, queridos. Era esse tipo de gente que ele estava escrevendo e dizendo: gente, se alegre no Senhor. É desse tipo de fé que eu preciso na Escritura. Ele não estava dizendo de gente que postava o versículo na rede social, nem gente que não postava o versículo, talvez fale um palavrão na rede social e depois venha para a igreja. Ele não estava falando de gente que peca e vem, ou de gente que se acha santo. Ele não estava falando dessa gente. Ele estava falando de gente que estava escondido, queridos. É esse tipo de fé que a Escritura tem que trazer ao meu coração. É esse tipo de fé que a Escritura tem que acender dentro de mim. Ele estava falando de gente que estava escondida, sendo procurada, para receber aquela perguntinha: você acredita em quem? Quem é o seu Senhor? César ou Jesus? Era a simples pergunta. Se essa pessoa dissesse: é Jesus, meu Senhor. Ah, é? Então você vai ter o castigo que o seu Senhor merece. Era assim. Um pastor muito antigo pregava e dizia, quando eu era pequeno, ele costumava dizer isso direto. Ficou marcado dentro de mim. Ele dizia: a gente precisa levar o Evangelho a sério. Levar o Evangelho a sério é ser a igreja que Jesus edifica. Ser a igreja que Jesus edifica é acreditar na Escritura, que transforma o meu ser, que me dá força para dizer não ao pecado, que me dá força para alcançar o perdido, que me dá força para me ver como perdido. O Espírito Santo, ele está procurando pessoas cujos corações estão quebrantados pela palavra. Porque quantas vezes nós viemos a essa casa e nós já ouvimos esse sermão. Esse louvor eu já ouvi, essa canção. É só mais um culto de domingo, mas de quarta, de sexta, que seja. A igreja que Jesus edifica é a igreja que acredita no Cristo, infinito Deus homem, único Redentor e Mediador. Esse é outro pilar que sustenta. Primeiro, a Escritura.
Agora o Cristo. Lucas 9, o verso 18. Jesus está lá com os discípulos, é um texto que o pastor tem citado direto. Aldemir falou uma coisa aqui na sexta que me chamou muita atenção nesse texto. Lucas 9, o verso 18. O Aldemir, ele falou que quando Jesus começa a fazer certas perguntas, tem gente que não quer responder. E é verdade, queridos. Quando Jesus começa a apertar a gente, tem hora que a gente quer espanar, a gente quer sair fora. E a gente pode sair fora de vários contextos, mas da presença de Deus ninguém sai. Porque ainda que Ele não manifeste a sua presença, Ele está presente. Esse texto é o texto clássico da pergunta, 9:18, diz assim: estando ele orando em particular, achavam-se presentes os discípulos. A quem perguntou: quem dizem as multidões que eu sou? Que sou eu? Responderam eles: João Batista, outros Elias. E tem gente ainda que é um dos antigos profetas que ressurgiu. E aí Jesus pergunta: e vocês? Quem vocês acham que eu sou? Então falou Pedro: és o Cristo de Deus. Em algumas traduções, o Cristo, Filho do Deus vivo. Nas mais modernas, Cristo, Filho do Eterno, da eternidade e tal. Queridos, não só a resposta que temos a essa pergunta deve fazer sentido, mas também o significado dessa resposta. Porque talvez se eu pergunte a cada um hoje aqui, talvez nós já até tenhamos uma pergunta, uma resposta feita para essa pergunta. Ou a gente responda ainda que por ímpeto, né? E aí, quem você acha que Jesus é? Ah, Jesus é Salvador. Poxa, legal. Ah, Jesus é libertador. Show. Mas qual é o significado disso? Jesus estava buscando o significado da resposta, não somente a resposta. Porque aqueles homens andavam com ele já há algum tempo e estavam vendo o que ele estava fazendo. Então eles tinham já uma resposta, com certeza. Eles poderiam ter respondido, queridos, usando a própria Bíblia, porque eles conheciam a Bíblia. Eles poderiam ter respondido o que Jacó respondeu em Gênesis 49, o verso 9 ao 12. Um texto tremendo, queridos. Jacó talvez nem soubesse, mas ele estava falando de Cristo. Um texto que me impactou esse ano. Gênesis 49, do 9 ao 12. Quando Jesus perguntasse: e aí, o que vocês acham que eu sou? Podia se levantar um lá: ah, Senhor, tu é aquele de quem Jacó estava falando quando ele disse: Judá. Está escrito lá. O leão. Encurvando-se e deitando como leão. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de seus pés, até que venha Siló. Siló significa aquele que determina a paz. Esse é Jesus. Até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da jumenta à videira. Lavará suas vestes no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes como vinho, e o seu dente branco como leite. Eles poderiam ter usado esse texto. É um texto lindo. Quando eu li isso aqui, eu me
Deus me quebrou no início do ano. Quando eu cheguei nessa parte da leitura, eu nunca tinha visto isso, gente. Já li Gênesis 1000 vezes. Falei, poxa, ele está falando de Jesus. Que lindo. Jacó está profetizando, Judá, olha o que vai acontecer com você. Vai nascer um de você que vai governar todas as nações. Olha só, gente. 4.000 anos antes. Eles poderiam ter falado de Davi. Quem sou eu? Quem vocês acham que eu sou? Alguém fala lá, ah, tu é o rei da glória. Quem é esse rei da glória? O Senhor dos exércitos é o rei da glória. Poderia ter citado esse texto. Eles poderiam ter falado de Isaías 9, gente. Quem vocês acham que eu sou? Tu é o Deus forte, um menino se nasceu, um filho se nos deu. Tu é o Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Todos os povos vão estar debaixo do teu governo, porque o governo está nos teus ombros. Seria tremendo. Eles poderiam falar o que João Batista falou. Quem vocês acham que eu sou? Eles estavam lá, queridos. João capítulo 1, eles estavam lá naquela roda, quando Jesus passou na rua atrás. E João passou, gente, olha lá do outro lado da rua. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todo mundo ficou assim. Na segunda vez, João falou, ó, o Cordeiro de Deus passando ali de novo. 3 deles já foram atrás de Jesus. Eles podiam ter falado isso. Quem vocês acham que eu sou? Pô, Senhor, João Batista falou que tu é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Seria lindo também, não seria, não é? Seria lindo, gente. Jesus é tudo isso. Mas o que Jesus queria era o significado, porque aqueles homens já sabiam a resposta. Quando ele fala que não foi a carne nem o sangue que revelou, ele estava dizendo que Deus estava imprimindo dentro de Pedro essa resposta que eu e você precisamos. Que essa resposta seja impressa dentro de mim. Que nada mais seja o bastante para que eu viva. Somente essa verdade. Quem é Jesus? Cristo, Filho do Deus vivo. Quando eu digo que Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo, eu estou dizendo que Ele tem que ser adorado, que Ele tem que ser exaltado, que Ele tem que ser glorificado, que eu posso morrer por Ele, porque essa a implicação que esse texto traz. Veja só, esse texto vai nos levar adiante, e ele diz no 23, no 20, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? E ele falou, Pedro disse, és o Cristo de Deus. E ele os advertiu, não falem isso a ninguém, dizendo, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos anciões e pelos principais e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, e dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Que uma coisa tem a ver com a outra. Dependendo da sua resposta, você vai conseguir viver a implicação dela. É isso que Jesus está mostrando. Ah, eu sou o Cristo, Filho de Deus, você reconheceu? Então negue-se a si mesmo. E vamos comigo. Será que a sua resposta é verdadeira? A sua ação, logo depois da resposta, vai dizer se é ou não. Por isso ele diz, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e dia a dia tome a sua cruz. Você já reconheceu que Ele é o Cristo, Deus vivo? A pergunta é, está tomando a cruz? Está negando você mesmo? Ou está vivendo como você quer e dizendo que Ele é o Cristo? Porque dá para ser assim. Só que Ele não vai saber quem você é. Porque Ele só conhece aqueles que negaram a si mesmo. Ele não conhece aqueles que não negaram a si mesmo e mesmo assim ficam dizendo que Ele é o Cristo. Teve um jovem que chegou diante de Jesus e ele falou, eu vejo que tu és mestre. Jesus falou, mestre é Deus, eu não. Aquele jovem, ele conhecia essas respostas de Davi, de Jacó, de Isaías. Aquele jovem conhecia a fundo Noé. A gente percebe que ele sabia, mas ele só sabia, ele não estava disposto, porque Jesus disse assim, a pergunta dele foi forte, ele disse,
Olha só como ele tinha muito mais conhecimento que os discípulos, e ele expressa isso. Ele diz: tu és mestre, filho de Deus. Como eu faço para entrar no teu reino? É uma pessoa que está além intelectualmente. E aí Jesus diz: cumpre a lei e os profetas. Aí ele diz: isso eu já faço tudo isso. Eu já cumpro a lei dos profetas. Eu honro os meus pais, eu dou o dízimo, eu sacrifico no templo. O cara já era exemplo. Então Jesus diz: então pega tudo que você tem e dá aos pobres, e então me siga. O que aconteceu com aquele jovem? Ninguém sabe. Ele nunca mais voltou. Meu Deus, gente. Não é sobre a resposta da pergunta, é sobre o significado disso dentro de mim. Qual é o significado de Cristo, seu Filho do Deus vivo, dentro de mim? O que isso significa? Para onde isso está me levando? Eu tenho que me apossar das implicações da verdade bíblica, porque a igreja que Jesus edifica está sobre esse pilar. Se a gente tirar a resposta dessa pergunta, não tem mais evangelho. Acabou. E o mundo, ele está aí para tirar, queridos, a resposta dessa pergunta. Para os islâmicos, Jesus Cristo foi só mais um profeta. Para os hinduístas e budistas, Jesus foi só mais um iluminado. Para os espíritas também, ele foi um grande iluminado. Uma alma que alcançou o ápice. Para nós não. Isso não é suficiente, queridos. Para nós ele é o Cristo, que estava no céu, rodeado de glória e de poder. Está descrito em Apocalipse, o capítulo 4. Estava no céu e todos os seres viventes olhavam para ele e diziam: Santo, Santo, Santo. E então, queridos, em outro momento ele já não está mais no céu. A sua glória foi retirada e ele nasce. Ele nasce de uma mulher. Ele nasce de uma mulher. Nenhuma outra religião diz que um Deus se torna um homem, mas ele se tornou, queridos. E o mundo quer roubar essa verdade de mim e de você. Então ele nasceu pequenininho, que nem a Clarissa está ali. Ficou no braço de Maria, protegido pelo próprio Deus. Tentaram matar ele. O anjo disse: vão para o Egito. Depois retornaram. E aquele menino cresceu. E então se cumpriu o verso 12 do capítulo 1 de João. Viram a glória como do Pai. Porque ele estava lá, queridos. E então 3 pães e 2 peixes alimentaram uma multidão de 5.000 pessoas. Ele estava lá e a pedra rolou e ele disse: Lázaro, sai para fora. E Lázaro veio. Somente o próprio Deus poderia fazer tais coisas. Ele estava lá e um homem não tinha perna e ele disse: estão perdoados os teus pecados. E aí os homens disseram: quem é você? Ele disse: eu, o Filho do Homem, posso perdoar pecados. Era esse, queridos. É esse homem, esse Deus que servimos. Não permita que o mundo roube essa verdade de você, porque essa verdade, ela coloca você no céu. É desse que falamos. É desse que falamos, que no seguir do Apocalipse, logo depois desse canto, ele se manifesta novamente. E então nós vemos no céu um novo canto, queridos. Que ato tremendo! Na eternidade só houveram 2 cânticos. Um era Santo, Santo, Santo. É o Deus Todo-Poderoso. E o segundo canto está lá no capítulo 5. O João faz questão de dizer: eis que um novo canto foi entoado por todos que estavam nos céus. Todos os seres viventes, todos os anciãos, as miríades de anjos, os santos reunidos, os homens que estavam ali ressurretos, todos os animais e seres viventes que estão no céu, que estão na terra e debaixo da terra e nos mares. Está escrito lá, querido, você pode ir lá ler. Agora eles cantam: digno é o Cordeiro
que foi morto e que reviveu, queridos. Esse é o seu Cristo, esse é o meu Cristo. Ele não é um iluminado, ele é o que transforma, querido. Ele é o que transforma o mais vil pecador. Ele é o pai do filho pródigo. Ele pega aquele que não merece, que não merecia, que nunca vai merecer, mas ainda assim ele perdoa e ele diz: você é meu filho. Ele não quer nada em troca, queridos. Ele só fala: nega você mesmo. Então, por favor, vou usar a expressão do apóstolo Paulo: pelo amor de Deus, examina o teu coração, queridos, porque Ele já possibilitou a vida eterna. Esse é o meu Deus, esse é o teu Deus. Essa verdade baseia toda a igreja. Outra verdade sobre a qual estamos baseados é a Trindade, queridos. Dentro desse plano de salvação, o Pai, o Filho e o Espírito, eles são um. Não existe hierarquia. O Pai não é o general, Jesus um capitão e o Espírito Santo um tenente. Não é isso. Os três são Deus. Os três são Senhor. Os três são salvadores. Os três são libertadores. O amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito são só uma forma das mais belas de dizer que os três estão conosco. Em todo esse processo, os três estão manifestos. E o mundo, o diabo, quer inventar mentiras para arrancar isso de nós. Querem dizer que não, que são um. Outros não, são os dois. E o outro é uma energia elétrica. Isso é que, queridos, não caiam nessa. Nós servimos a um Deus trino. Os três são plenamente Deus. Compartilham a mesma natureza, a mesma eternidade, os mesmos atributos. Eles são Deus. E dentro das coisas que têm surgido para atacar todas essas doutrinas, que são as básicas, na Escritura, toda a revelação de Deus, no Filho, no Pai e no Espírito, estão todo o plano de salvação. Salvação essa que você não conquistou, Ele te deu. Fé essa que Ele te deu. Justificação essa que Ele deu também. Sempre que vemos alguém dizer sobre o Evangelho: não, eu vou fazer isso porque eu vou receber. A salvação não é assim, queridos. A salvação é dada de graça. É obra redentora de Deus. Ninguém pode comprar. Esses conceitos, essa doutrina tem sido atacada. Primeiro, e aqui vai até a bibliografia, se depois você quiser ler, esse trecho eu tirei do livro do John Stott, Discipulado Radical, o nome desse livro. É um livro até antigo. Ele diz que 4 coisas no nosso mundo hoje têm atacado as bases da igreja. 4 pensamentos. Vocês vão identificar, porque isso tem sido falado na mídia bastante. A primeira coisa é o pluralismo. Nós já ouvimos falar sobre isso, né? Tem lugar para todo mundo. É isso que o pluralismo diz. Tem lugar para todo mundo. E você pode ser o que você quiser. Não combina, queridos. Tem lugar para todo mundo no reino de Deus? Tem, é claro que tem. Mas todos serão semelhantes a Cristo. Porque Ele não é plural. Ele é singularmente Deus.
singularmente salvador, singularmente redentor, singularmente transformador. Só Ele pode fazer isso. Só Ele, queridos. Então em Cristo não há pluralidade. Nós seremos todos feitos à imagem dEle. O pessoal quer inventar um monte de coisa, né? Então quer dizer que você não aceita os morenos. Que isso, rapaz? Jesus era moreno. Quer dizer que você não aceita aquilo? Nós não aceitamos o pecado, queridos. É o pecado que Jesus Cristo não aceita. E é o pecado que o mundo quer que esteja dentro da igreja. Que o diabo quer que esteja dentro do corpo de Cristo. Mas a igreja que Jesus edifica, ela tem bases. O pluralismo não cabe aqui dentro. Segunda coisa, materialismo. O materialismo, queridos, é terrível. Ele se manifesta, queridos, de uma forma terrível no mundo. É o culto ao próprio mundo, o materialismo. Culto às coisas, culto ao próprio corpo, culto aos seus próprios desejos. E dentro do materialismo a gente tem também já que é o narcisismo, né? O orgulho na forma de ser. Tudo isso está totalmente contra o projeto de Deus, contra as bases do Evangelho. Porque o materialismo, ele não prevê que você tenha tesouros no céu. Mateus 6, Jesus disse: guarde tesouros no céu, porque lá o ferrugem não acaba com o seu tesouro, a traça não come. Guarda os seus tesouros lá. Tiago, ele diz, ou melhor, João, na primeira epístola, ele diz: não amem o mundo, nem as coisas que são do mundo, porque o amor do mundo não está em Deus. O amor do mundo é a concupiscência da vida, a soberba da vida, a concupiscência dos olhos e a cobiça do coração. Assim João disse que é o mundo. E esse é o materialismo. A terceira coisa que ataca as bases do Evangelho e a nossa vida é o relativismo. E esse é perigosíssimo, porque o relativismo leva-nos para um campo onde nada é verdade, onde não há certezas. O relativismo é dessa forma: eu venho com essa camisa, mas é certo ou é errado? Eu não sei. Pode ser certo ou pode ser errado. O relativismo, ele nos leva para um lugar onde nada é certo nem nada é errado, onde não há certeza de nada, porque pode ser certo para o Marcos, mas não pode ser certo para o Rafael. Mas os dois têm que conviver. Então o certo de um é o errado do outro e vice-versa. Para que não haja conflito, então, vamos aceitar que tudo está certo. Essa é a premissa do relativismo. O relativismo prega que cada ponto de vista é a vista de um ponto. E não quer dizer que um ou outro esteja errado. E o Evangelho não é assim, queridos. Nós sabemos bem que isso não tem nada a ver com tome a sua cruz e me siga. Tomar a sua cruz significa sacrifício, significa deixar o que está errado, significa morrer e nascer de novo. Então o relativismo não cabe no Evangelho. Mas o relativismo tem sido pregado na TV, no celular, na internet. E há cristãos que já são relativistas. Não existe nem mais a pergunta do pode ou não pode dentro da igreja, né? O pessoal já está respondendo: nessa igreja pode, na outra não pode, nessa não pode, na outra pode. Um evangelho que está totalmente relativizado. E esse não é o evangelho de Cristo. O Senhor nos desperta hoje para o absolutismo da palavra e da pessoa de Cristo, queridos. Deus é a verdade.
Jesus Cristo se apresentou para aqueles homens como a verdade, o caminho, a vida. Não havia meio termo. Jesus Cristo se apresentou com a porta estreita. E é tão certo que em todas as parábolas que ele fala, que ele prega, ele é matematicamente equilibrado. De 10 virgens, quantas subiram? Quantas foram com o noivo? Tinham 10. Do joio e do trigo, qual foi a porcentagem? 50% também. Jesus sempre contemplou um cenário onde alguns não vão. Na parábola da semente, ele diz que a palavra vai ser lançada em lugares em que ela vai ser sufocada pelo mundo, num coração materialista. Vai ser lançada num local onde o inimigo vai vir e roubar, um coração ansioso. Mas a palavra também vai ser lançada numa terra fértil, pronta para receber. Que esse seja o meu e o teu coração. Que o nosso coração esteja blindado pela palavra, que ela nos protege. Que a fé que Deus tem nos dado, ela nos proteja, queridos, dessas coisas que o mundo tem pregado. Porque Deus, ele é absoluto no que decide. E ele já decidiu. E ele já disse que naquele dia vai ter gente que vai vir e ele vai dizer: não te conheço. Porque a sua motivação, o seu coração estava relativizando a sua fé. Não, isso pode, mas não pode. Mas, queridos, que o relativismo esteja longe da nossa fé. Que a palavra de Deus seja a base norteadora da nossa vida. O último que eu coloquei já para concluir. Inclusive, quero que você fique de pé, que a gente vai orar já. Esse eu não preciso falar muito, porque é escancarado, né? O último aspecto que luta contra as bases da igreja, a base da nossa fé, é o narcisismo, ou o orgulho. Todo mundo sabe que o orgulho é terrível, né? Que o orgulho é a base de todos os outros pecados. A palavra de Deus diz que Deus, ele resiste aos soberbos. Deus resiste ao soberbo. Quem é o soberbo? Aquele que não nega a si mesmo, querido. Aquele que não nega a si mesmo. Aquele que quer conviver com o seu próprio desejo, com a sua própria vontade e conviver com Deus. E aceitar o discipulado de Cristo. Então ele aceita um discipulado de Cristo virtual. O que é isso? É aquela pessoa que vem à igreja, que às vezes até prega, que às vezes até toca. Mas tudo isso é virtual, queridos. Há uma vida dupla. Porque, na verdade, ele não nega a si mesmo. Jesus Cristo, há 2000 anos atrás, já conhecia esse tipo de gente. E aí ele disse, olha, depois da parábola lá das virgens, ele diz, olha, vai ter gente que vai vir e dizer, Senhor. E ele vai dizer, eu não conheço vocês. Aí a pessoa vai dizer, mas eu preguei, eu expulsei demônios, eu falei em línguas, mas eu não conheço vocês. São pessoas soberbas que não se preocuparam em nenhum momento em negar a si mesmo para se achegar a Cristo. Pessoas que não viveram baseadas sobre essas doutrinas. Pessoas que não eram a igreja que Jesus edifica. Porque a igreja que Jesus edifica está baseada, queridos, nisso que falamos hoje. Não tem como. Sem a Escritura, sem a fé na Escritura, sem a fé
num Deus trino, sem a fé em Jesus Cristo, homem, Deus, Todo-Poderoso, Salvador, Redentor, não tem como continuarmos. A pergunta que faço é: como eu reajo a essas verdades no meu dia a dia? Que diferença a palavra verdadeira faz no meu dia a dia? Que diferença Jesus Cristo ressurreto faz no meu dia a dia? Eu tenho sido transformado, vivificado, santificado, purificado, regenerado, fortalecido, animado, consolado pela palavra? Ou eu preciso receber uma profecia do marujo para que isso aconteça? Queridos, não tem mais jardim, mas Deus ainda está aí na viração do dia, querendo encontrar homens dobrados, homens prostrados, homens correndo no Rio Branco, né, pastor? Meditando na palavra, sendo cheios da palavra. Deus ainda está procurando ouvidos aos quais Ele possa falar, corações que Ele possa encher, filhos que Ele possa abraçar. Ele continua. Então não pare, querido. Vamos orar ao Senhor. Se você tem algo a apresentar ao Senhor, se você tem sido soberbo, materialista, relativista, isso aí todo, você apresenta ao Senhor. Nós estamos aqui na casa do pai do filho pródigo, né? Ele estende a mão, Ele é o Deus da segunda chance, da terceira também, da quarta. A mão dele está estendida, queridos. Ele está nos curando, Ele está nos transformando, porque Ele quer fazer de nós ferramentas para alcançar os perdidos, para alcançar a nossa família, para alcançar amigos. A igreja que Jesus edifica é uma igreja que é ferramenta de Deus, que é corpo de Cristo. O corpo de Cristo, ele não está engessado, imóvel. Ele não está preso. O corpo de Cristo, ele está se movimentando, ele está salvando, ele está curando, ele está libertando. Senhor eterno, Deus de poder e de graça, nós te louvamos, Senhor, pelo teu grande amor, fidelidade, bondade, Senhor, que tem nos alcançado. Nós pedimos, Deus, que essa palavra, que as bases da doutrina que o Senhor nos tem dado, Senhor, nos ajude a continuar. Espírito Santo, toma liberdade de em nosso coração fazer a mudança que é necessária, Senhor. Se precisamos de fé, acrescenta, Senhor, ao nosso coração. Se precisamos, Senhor, de transformação, que a Tua palavra faça, Senhor. Deus, se há pecados que nos dominam, nós queremos apresentar a Ti e entregar em Tuas mãos o nosso corpo, o nosso intelecto, a nossa vida, e pedir, Senhor, liberta-nos. Senhor, o nosso desejo é ser a igreja que o Senhor edifica. Então, Senhor, faz pulsar dentro de nós o amor pela Escritura, o amor pela Tua palavra, pela obra redentora e pela pessoa do Teu Filho, Senhor. Deus, que essas verdades nos impulsionem a viver na Tua presença. Senhor, em nome de Jesus nós rejeitamos, Senhor, o mundo e tudo que ele tem pregado, Senhor, contra as bases, Senhor, do Teu Evangelho. Nós repreendemos, Senhor, tudo que o inimigo tem tentado, contra as nossas famílias, contra as nossas vidas, Senhor. E pedimos, Senhor, se há alguém aqui
em nossa comunidade que está há muito tempo aqui e ainda não teve esse encontro contigo, esse encontro com as bases, Senhor, do teu evangelho. Espírito Santo, eu tenho certeza que tu és capaz, Senhor, porque a palavra tem sido pregada. Senhor, a verdade, Senhor, que encontro na tua palavra é que ela é poderosa também para colocar pessoas no céu. E há poder equivalente nela para colocar pessoas no inferno. Então, Senhor, o que eu peço a Ti é que nos dê força e capacidade, Senhor, para negarmos a nós mesmos. E que a Tua palavra nos conduza à Tua presença e ao céu. Deus, dá-nos uma semana na Tua paz, na Tua bênção. Abençoa as famílias dessa casa. Ajuda, Senhor, aqueles que estão em dificuldades, que estão doentes, que estão com problemas na família, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Ajuda, Senhor, aqueles que não conseguiram estar aqui, Pai, por uma perda, por um problema de saúde, por um problema com filho, filha, por cansaço, Senhor, por desânimo, talvez por não ter acreditado, Senhor, na Tua palavra. Nós pedimos igualmente, tenha misericórdia, ajuda, Senhor. Anima, fortalece, porque Tu és o nosso Pai. Senhor, nós Te entregamos essa semana. Que seja uma semana de bênção e de experiências para os Teus filhos. Que eles Te encontrem, Senhor, na oração, na leitura, na comunhão, no seu devocional diário, Senhor. Que eles Te encontrem, Senhor, no caminho, na pia, no carro, na moto. Que eles Te encontrem, Senhor, correndo na academia. Que a Tua revelação os invada, Senhor. Derrama sobre nós avivamento, Senhor. Derrama sobre nós dons, Senhor. Derrama sobre nós, Pai, um novo tempo. Pai, que em nome de Jesus Cristo, sê conosco, Senhor. Nós precisamos, Senhor. Eu Te agradeço por tudo. Amém. Queridos, levantem a mão. Com o amor de Deus, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém.